E aí, galera do YouTube, bom dia, tá? É eu aqui, Domingão. Meu Galo perdeu a Libertadores. Pra galera cruzeirense aí do canal, pode bater palma e ficar feliz. Mas tá bom, mas a esperança é a última que morre. E time a gente acaba não mudando de time, né? Eles falam que a gente muda de tudo, mas de time a gente não muda, tá bom? Mas vamos deixar isso pra lá, vamos aqui para mais uma aula que o Dr. Ayata pretende colocar aqui no canal, tá? É uma matéria que há muito tempo eu tinha vontade de falar sobre ela e que só agora me surgiu o empenho, não vou dizer nem oportunidade só não, também oportunidade, mas o empenho de discorrer acerca desta matéria que é uma curiosidade de muito atirador, que gosta e que estuda realmente o tiro a fundo e a balística a fundo, tá? E nós sempre usamos o nosso método audiovisual aí, se assim podemos chamar, tá aí o nosso campo de tiro, tá? Onde a gente vai tentar usá-lo para ajudar a transmitir a ideia. E o assunto é esse aí, a balística e o efeito Coriolis, tá? Eu vou expressar Coriolis porque eu já ouvi por pessoas que entendem muito do assunto usarem esta palavra sim, mas já vi outros falarem também Coriolis ou Coriolis, tá? Eu achei mais bonito Coriolis, prefiro ficar então com o efeito Coriolis. E eu quero dizer para a galera do canal aí que eu vou falar dele apenas no que diz respeito à balística, porque esse efeito ele influencia toda a vida na Terra, o voo de um pássaro, de um avião, o movimento das águas, a descarga de um banheiro. O efeito Coriolis, ele está presente em tudo na face da Terra, mas eu vou me ater a ele na balística. Por quê? Porque o canal é voltado para esse aspecto, para tiro com armas de ar comprimido, tá? Então não diz porque, não tem porquê eu falar dele em outros aspectos, desviando o assunto da aula para outras coisas que não seja a balística e o nosso interesse na balística. Então nós vamos falar sobre o efeito Coriolis na balística, e eu quero já de antemão dizer que na balística das armas de ar comprimido ele praticamente não exerce efeito. Exerce sim, mas é imperceptível. Ele exerce um efeito maior no tiro de snipers reais de guerra, cujas armas atingem longas distâncias. Então o que acontece? Para a arma de ar comprimido, ele praticamente não tem, não se nota muito o efeito dele, embora ele esteja presente também nas armas de ar comprimido. Então vamos começar o nosso assunto entendendo o conceito, tá, de efeito Coriolis. Para começar, então, vamos falar do conceito. Muito bem, o efeito Coriolis é isto que vocês estão vendo aí, é a tendência que qualquer corpo em movimento sobre a superfície terrestre tem de mudar o seu curso devido à direção rotacional e da velocidade da Terra. Essa tendência que todo objeto tem de mudar o seu curso, por causa da rotação da Terra, é chamado de efeito Coriolis. Esse nome foi dado em homenagem à pessoa, ao nosso amigo que estudou, descobriu, descreveu e analisou esse efeito, cujo sobrenome era Coriolis ou Coriolis, como alguns chamam, tá? Então o que é isso? Vamos trocar esse conceito bem em miúdos, para a gente não ter dúvida nenhuma, e para que todo mundo, os que sabem bastante, são versados na cultura, já entenderam, mas os que têm um pouquinho de dificuldade possam ter, entendam também. Trocando em miúdo em balístico, o efeito de Coriolis é o seguinte: é a tendência que todo projétil tem de, quando arremessado em direção a um alvo, não atingir aquele alvo direitinho, porque quando você arremessa, a Terra está num ponto no seu giro. A partir do momento que o projétil deixa a boca do cano da arma
e ele começa o seu voo em direção ao projétil, em direção ao alvo, o projétil começou o seu voo, mas a Terra continuou girando. Então o alvo não está no mesmo lugar quando o projétil vai chegar nele, que ele estava quando o projétil deixou a boca do cano, porque a Terra continuou girando. Então quando a Terra, você arremessou o projétil, o alvo estava num ponto, vamos dizer assim, A, e o projétil começou o seu voo, ele leva um tempo para sair da boca do cano e chegar lá no alvo. Esse tempo que ele leva, a Terra gira. Então o que acontece? Nesse movimento da Terra, o projétil sai um pouquinho fora do alvo, porque o alvo é que se move quando a Terra faz com que ele gire junto com ela. Então há um desvio de todo projétil que é arremessado na superfície terrestre, da sua direção. Então nós estamos entendendo o conceito agora. Por causa do movimento da Terra e da velocidade com a qual esse movimento acontece. Isso nós vamos estudar ou tentar colocar mais fragmentadozinho aí ao longo da aula, tá? Então, outra coisa que nós precisamos entender para falar de efeito Coriolis é que quando a gente dispara, olha aí, a gente dispara assim, tá? Em uma superfície que ela é redonda, no caso a Terra, nós somos terráqueos, terrenos, né? Finitos e mortais, eu gosto de lembrar sempre isso, tá? Então, até vocês estão vendo uma gravurazinha aí, lá em cima tem um eixozinho que mostra um movimento. A Terra é um corpo em constante movimento. Então, quando você atira, embora você está preso num ponto da Terra e o alvo preso no outro ponto, o projétil vai estar se deslocando no ar fora do giro da Terra. Ele não vai girar com a Terra porque ele está no espaço naquele momento, mas a Terra continua girando. Então o que acontece? Ele não consegue chegar ao alvo no mesmo lugarzinho da visada, porque o alvo já se movimentou do seu lugar com o movimento da Terra. Então isso é importante. Qualquer atirador que quer ser atirador de longa distância, ele precisa entender. Vamos dar uma olhadinha numa animação para a gente tentar então sedimentar isso bem direitinho. Olha aí a animação, tá aí. Você está vendo o nosso bom e velho planeta, tá? E na animação aí nós quisemos mostrar o seguinte: você imagina que de onde a setinha sempre está partindo é onde o atirador está com a sua arma. E onde ela está chegando é como se aquele ali fosse o alvo. Nós temos que entender que o tiro não acontece desse jeito que a gente está vendo aí, com a Terra paradinha. Então você viu o alvo, disparou e o alvo vai ficar lá paradinho enquanto o projétil percorre o seu voo para atingi-lo. Não é assim que a coisa funciona na prática. Como nós falamos lá atrás, a Terra está em movimento. Então, como que é que se dá? Se dá da forma como vocês vão ver esse quadro que vem agora. O projétil, não que ele faça essa curva aí, ele não faz, mas ele atira, ele dispara contra um alvo que está girando junto com a Terra, como vocês estão vendo o giro aí, tá? Então há uma tendência natural do alvo se deslocar. Por quê? Do projétil se deslocar, perdão. Por quê? Por causa do movimento da Terra. E é exatamente esse fator de desvio que eu quero dizer que pode ser calculado, que pode ser compensado em balística e em tiro de precisão. Tá? É por causa desse desvio que se estuda o fator de Coriolis ou o efeito de Coriolis em balística. Vamos dar andamento aqui então para a gente entender mais. Então, como eu falei no início que o efeito de Coriolis é mais para tiros acima de 2.000 metros, nós vamos tentar entender para não parecer que eu estou falando coisa sem um determinado conhecimento ou uma base para poder dizer isso, tá? Então vamos tentar explicar aí na prática por que é a partir de essa média de 2.000 metros aí, tá? Então nas armas de ar, já falamos, não vai influenciar tanto. Tá aí o nosso quadro, com o nosso riflezinho aí no quadro, tá?
tá? Digamos que é um atirador que está aí postado onde está o nosso rifle e que ele vai então fazer um disparo em um alvo que vocês estão vendo aí, já apareceu aí lá no finalzinho lá, e que esse alvo, obviamente, para efeito de cálculo nosso aqui, esteja a uma distância que é o que uma arma de um sniper consegue alcançar, de, como vocês estão vendo aí, 2.400 metros, tá? Há snipers aí que conseguiram tiros com muito sucesso a essa distância, estão aí na galeria dos melhores snipers de todas as forças especiais até hoje. Então ele vai fazer o seu disparo a essa distância, como nós estamos vendo aí, e nós vamos começar a entender então o que ocorre. O rifle está, como vocês estão vendo aí, na posição 1, e o alvo, vamos dizer assim, perfeito nosso de entendimento, está na posição 2 lá na frente, tá? Essas posições, nós já entendemos o efeito de Coriolis, elas mudam à medida que a Terra gira, tá? Só que elas mudam juntas, na mesma hora que a Terra está girando para o alvo 1, ele está girando para o alvo 2. Mas o projétil que vai entrar no ar, ele não sofre essa mudança, porque está fora da superfície da Terra, a Terra está girando e ele não, porque ele está no espaço. Então o que acontece? Nessa distância aí, a Terra está se movendo, vocês estão vendo aí na nossa animação, porém o projétil não está. Esse movimento da Terra, ela tem uma velocidade que já é calculada e conhecida, tá? Que é essa que nós vamos colocar aí agora. Tá aí com uma animaçãozinha que eu tentei fazer para não usar a imagem em movimento, como se tivesse produzido no nosso efeito visual o entendimento de um giro. O alvo está se movendo, a arma está movendo a uma velocidade de 1.666,8 km por hora, que dá uma mudança, tá, de lugar nesse fator que vocês estão vendo aí na fórmula aí, tá? Que é o alvo se move então 46 centímetros por segundo, ou seja, a cada segundo um alvo mudaria 46,3 centímetros de lugar. Isto, para que se entenda bem, olha bem galera, eu não tenho como exaurir um tema deste. Eu quero até dizer, quando você estuda balística, se você tem vontade de conhecer isso a fundo, pode preparar para ler muito, não tenha preguiça de ler e tal, e de ler demais para você poder conseguir entender um pouquinho num material que a gente não acha disponível fácil, tá? Eu estou dizendo isso pelo seguinte, esse cálculo é para a linha do Equador. Agora, se eu for entrar aqui na linha do Equador, já no Trópico de Câncer ou de Capricórnio, há variações e tal, a gente iria delongar muito a aula. O desejo é dar uma noção do efeito Coriolis, não de exaurir em si e colocar aqui cálculos para cada ponto da Terra. Mas o importante é vocês entenderem que esse cálculo que está aí, ele é para quem está na linha do Equador, quem está lá no Ceará, vamos dizer assim, onde passa mais ou menos a linha do Equador aqui no Brasil. Então esse movimento de 46,3 centímetros por segundo, um cálculo para a linha do Equador, não é para os demais pontos da superfície terrestre, mas existem tabelas e meios de calcular quanto cada alvo move qualquer ponto do planeta que você está. Mas no Equador eles se movem mais e nos polos eles se movem menos devido à curvatura da Terra, tá? Então você imagina bem, você está disparando um rifle aí na posição 1, na hora que você mirou, o alvo estava no lugar certinho. Se o projétil levar 4 segundos, 5 segundos para atingir o alvo já vai ter se movido 46 centímetros de lugar e ele vai acertar 46 centímetros fora do alvo. Por isso que se faz a compensação do efeito Coriolis. Vocês estão vendo aí, ó, que é o quê? Que é exatamente essa compensação que precisa de ser feita quando você atira, para acontecer o quê? Para você não ter essa perda do alvo por causa do efeito Coriolis, tá? Vocês viram aí, eu coloquei a animaçãozinha como se tivesse 4 alvos, mas na verdade pretende descrever a mudança do alvo de lugar.
e faz parecer que o projétil ele está fazendo uma curva, como vocês estão vendo aí, ó, na linha azul, mas ele não está fazendo uma curva, é a Terra que girou e então se tem a noção, perdão, de que o projétil fez uma curva. Então vamos voltar na animação aqui do nosso globo para a gente entender direitinho, de uma forma animadinha, tá? Como que é que o projétil se desvia. Vamos dar uma olhadinha aí agora então. Pois bem, tem a nossa boa e velha animação. Vamos fazer aí, vocês estão vendo o disparo do projétil. A Terra está girando quando a primeira setinha, tá? Vocês vão ver aí na sequência de animações que vem. A primeira setinha é disparada. O que ocorre? Você vê aí que ela está apontada numa direção, mas que o projétil vai se desviando do alvo por causa do efeito de Coriolis. E como eu falei, ela atinge alvos por volta de 2.000 metros de distância, tá? Porque a essa distância o alvo já se moveu significativamente para um tiro de precisão. Quando eu digo significativamente para um tiro de precisão, deixa eu fazer aqui a última colocação para encerrar a aula. Não é que a 2.000 metros o alvo se moveu 4 metros, não. Ele move essa distância calculada do centro às extremidades da Terra. Mas a 2.000 metros, por exemplo, um tiro que precisa de atingir o coração vai pegar fora, tá? Se você atirar, porque a pessoa já mudou de direção suficiente para comprometer o seu acerto. Então, galera, o efeito de Coriolis é isto. Eu não sei se eu soube passar bem, a boa vontade é muito grande, mas a capacidade do Dr. Ayata que às vezes deixa a desejar. Mas espero ter esclarecido e vou pedir, gostou? Dá um joinha no canal aí, não envaidece o Dr. Ayata, tá bom? Mas serve como um termômetro para que a gente saiba como o conteúdo está indo para o canal. Uma vez que a minha vontade, até as pessoas reclamam que seus vídeos são longos. Olha, se você quer vídeo curto, procure outro lugar, porque eu vou fazer sempre vídeos visando atingir todos os públicos, até aquele que não sabe nada. Eu vou tentar colocar de um jeito que ele possa entender, porque eu não acho que nada na vida, principalmente tiro, tem que ser elite, tá? O mundo tem que ser acessível a todas as pessoas, porque não se mede um ser humano pela cultura e o dinheiro que ele tem, se mede pelo caráter e a hombridade que vai dentro dele. E eu conheço pessoas muito simples, muito humildes, muito pobres, que têm uma hombridade e um caráter que, se eu pudesse, eu as traria para viver comigo dentro da minha casa. Então, galera, tá aí, abração, ó, coração aqui do Dr. Ayata para toda a galera amiga do canal aí, tá bom? Um abraço e tchau, tchau.